Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o juízo investigativo na Bíblia. Depois da vinheta. Então, neste vídeo, nós temos a intenção de mostrar como é que Deus atua em seu juízo. Então, nós sempre veremos um juízo investigativo, onde Deus sai investigando tudo o que ocorre, para depois vir a recompensa ou a condenação. O primeiro texto é de Gênesis, capítulo 3, os versos 8 ao 11. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aqui vemos que Adão e Eva, ao comerem do fruto, viram que estavam nus e se esconderam da face de Deus. Deus vem e faz uma investigação para saber onde que eles estavam e por que se esconderam. Depois Adão revela o motivo que eles temeram, pois estavam nus e não queriam se apresentar assim diante de Deus. E Deus depois faz de novo uma pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, como que você soube disso? E depois disso vemos a condenação que Deus dá para Adão e Eva. Então, um detalhe interessante aqui é que Deus ele é onisciente, ele não precisa perguntar nada para ninguém, mas ele sai perguntando. Por quê? Porque ele precisa demonstrar para as suas criaturas que não são oniscientes como é que ele faz a justiça. Qual o método que Deus usa para fazer justiça? Ele sai investigando, mostrando ponto por ponto o erro de cada um, para que depois ele possa lançar a mão do juízo e dar ou a recompensa ou a condenação. Próximo texto está em Gênesis, capítulo 4, os versos 9 ao 11. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Mais uma vez, ocorreu algum episódio, e aí Deus, antes de dar a sentença, sai fazendo o seu juízo investigativo, o juízo de investigação. Um outro exemplo está em Gênesis capítulo 6, os versos 5 ao 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então aqui Deus fez um juízo investigativo. Viu que o ser humano, tudo que ele fazia era mal, e até mesmo seus pensamentos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, após o juízo investigativo de Deus, ele vem agora dar a condenação para o mundo antediluviano e a recompensa para Noé e sua família. Gênesis 11, os versos 5 ao 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Novamente, Deus desce para ver o que ocorre na Torre de Babel. Ele faz a sua investigação e dali vem a sentença. É o juiz investigativo. Agora também em Gênesis capítulo 18, os versos 20 e 21. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Aqui está bem claro o juízo investigativo de Deus. Agora Gênesis 19, 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Que vemos que os anjos
agora fariam a obra de destruição de Sodoma e Gomorra. Um detalhe interessante é que Cristo nos disse que, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será no fim dos tempos. E o que encontramos no fim dos tempos? Agora Apocalipse 17, o verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então aqui o anjo vem até João para lhe revelar a condenação da grande prostituta. Então se já veio a condenação, é que antes teve um juízo investigativo, assim como ocorreu com Sodoma e Gomorra. Vejamos. Apocalipse 18, verso 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então aqui foi feito um juízo investigativo, para que depois pudesse ser dada a sentença. Então aqui nós vimos que o juízo investigativo, até agora, no Antigo Testamento, foi um método sempre utilizado por Deus. Deus sempre agiu da mesma forma. Antes de dar uma absolvição ou uma condenação, antes ele se vale do seu juízo investigativo, no Antigo Testamento. Vejamos agora no Novo. Agora Mateus capítulo 13, os versos 47 ao 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que vemos que a rede, que é lançada ao mar, é como um evangelho. Atrai todo tipo de ser humano, que seja bom ou mau. Depois disso, diz que, assentando-se, apanham para os cestos bons e os ruins lançam fora. Lembre-se que Daniel 7, falando do juízo antes da volta de Cristo, diz: foram postos nos tronos e assentou-se o ancião de dias. E depois disso veio o juízo e abriu-se os livros. Aqui está mostrando o juízo investigativo, esse juízo que é predito em Daniel 7. E aqui farão justamente uma investigação para ver se os peixes que são bons são guardados e aqueles que são maus são jogados fora. E assim, agora no fim dos tempos, os cristãos que têm a justiça de Cristo, tanto a imputada como a comunicada, serão guardados, ou seja, receberão a recompensa final. Agora, os cristãos que não têm a justiça de Cristo, não têm a justiça comunicada de Cristo, esses serão lançados fora. Receberão a punição dos ímpios. Então, até aqui nós vemos, mesmo no Novo Testamento, o juízo investigativo em ação. Agora Mateus capítulo 22, os versos 9 a 13. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vemos aqui que foram chamados bons e maus para as bodas. Porém, o rei, que simboliza Cristo, sai para fazer uma inspeção em todos os convidados, seu juízo investigativo. Dali ele encontra alguém que não estava com a veste nupcial, ou seja, não aceitava a justiça de Cristo. Ele não tinha que estar ali. Então agora ele foi separado com os maus, lançado fora em trevas exteriores. Juízo investigativo em ação. Agora Mateus capítulo 23, os versos 13, 14 e 23. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui Cristo vai revelando o caráter dos fariseus e escribas. Continuando ainda no mesmo capítulo, nos versos 27, 28, 32 e 33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Note que aqui Jesus vai mostrando agora o interior. Ele sondou o interior dessas pessoas, foi feito o juízo do caráter dessas pessoas. E ele fala assim, encheis vós, pois, a medida dos vossos pais, ou seja, chegou no limite. Vocês encheram a mesma medida de maldade dos vossos pais, ou seja, acabou o juízo para vocês. De que forma, pois, vocês poderão escapar da condenação do inferno? Foi feito um juízo investigativo aqui sobre os fariseus. Justamente. E a condenação viria durante essa geração. Bom, então aqui chegamos nos últimos textos do estudo. E nós vimos nos vídeos anteriores que os protestantes, na época de Guilherme Miller, acreditavam de uma forma diferente do que a Bíblia ensina. De que tanto o juízo de Deus quanto a volta de Cristo eram o mesmo evento. Aconteceriam de forma simultânea. Por isso haveria a necessidade de mais um reformador, para tentar mostrar uma verdade para as igrejas do qual elas não conheciam, e separar o juízo investigativo da vinda de Cristo. Por isso a necessidade de surgir o reformador Guilherme Miller. Por isso que Apocalipse capítulo 14, o versos 6 e 7 nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Essa mensagem foi pregada em 1844. Ou seja, a partir de 1844 começou-se o juízo investigativo de Deus. Esse juízo agora é para definir os salvos e os ímpios de todas as gerações. Este é o grande juízo investigativo de Deus. Então aqui termina o estudo e vimos que o juízo investigativo está muito bem presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Amém.